Olá, amigos. Vamos contar hoje a história daquele que é considerado por muitos como o homem segundo o coração de Deus, o rei Davi. Muita gente ainda se pergunta o porquê Davi recebe esse adjetivo, já que ele cometeu pecados que teve consequências seríssimas para o povo de Israel. Vamos tentar nesse vídeo responder a essas perguntas. Fique aqui e descubra. A história de Davi é uma das mais fantásticas da Bíblia Sagrada. Ele foi o segundo rei de Israel, um homem escolhido por Deus para liderar o seu povo. A vida de Davi é narrada no Antigo Testamento, nos livros de 1ª e 2ª Samuel, 1ª Reis e 1ª Crônicas. O significado do nome Davi, de acordo com alguns estudiosos, ainda é muito incerto. Uma das ideias mais aceitas é a de que o nome Davi signifique amado. O futuro rei nasceu em Belém, uma cidade que ficava a aproximadamente 10 quilômetros ao sul de Jerusalém, e era o mais novo entre os 7 filhos de Jessé, um homem rico e respeitado na cidade, pertencente à tribo de Judá. Os irmãos de Davi eram Eliabe, Abinadab, Sama, Natanael, Adai e Ozem. Davi era bisneto do judeu Boaz com a moabita Ruth. Para vocês se situarem melhor nessa história, Boaz era filho de Salmão, o espia enviado por Josué para Jericó. Salmão foi salvo pela então prostituta Raabe, quando esta o escondeu e evitou que ele fosse morto. Em troca, Salmão prometeu que salvaria Raabe e a sua família quando Josué e seu exército tomasse a cidade. Salmão só pediu para que ela colocasse um pano escarlate na janela, para assim os combatentes soubessem que a família que salvou os espias moravam ali, e assim eles teriam a sua vida poupada. Foi assim que começou a história de Salmão e Raabe na genealogia de Davi. Davi foi criado como pastor de ovelhas. Esse emprego lhe ensinou muitas virtudes que ele pôs em prática ao longo da sua vida. Quando ele assumiu o trono de Israel, por exemplo, ele demonstrou ter coragem, dedicação e cuidado com o povo, assim como fazia com as ovelhas do seu pai. Exercendo sua profissão de apacentar ovelhas, Davi enfrentou situações desafiadoras, como um urso e um leão. A Bíblia nos conta que Davi era ruivo e possuía boa aparência. A primeira vez que Davi é mencionado na Bíblia é no texto que fala da ocasião da visita do profeta Samuel a Belém. Deus havia rejeitado Saul como rei de Israel e revelou que seu sucessor estava na casa de Jessé. O profeta Samuel observou os irmãos de Davi como possíveis candidatos ao trono. Inicialmente, Davi não estava presente. Porém, quando nenhum dos outros filhos de Jessé atendeu às especificações divinas, Davi foi chamado do campo onde ele cuidava do rebanho. Quando Davi se apresentou, Deus confirmou ao profeta Samuel que ele era o escolhido. Então Davi foi ungido na presença dos seus irmãos. No entanto, o propósito de tal unção não foi falado publicamente naquele momento, talvez para que isso não fosse público e fizesse a vida de Davi correr riscos antes da hora. A Bíblia afirma que a partir daquele dia, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Apesar de ter sido escolhido por Deus, ainda demoraria algum tempo até que Davi fosse reconhecido pelo povo como rei.
Um tempo se passou e o rei Saul foi importunado por maus espíritos. Seus servos tiveram a ideia de achar alguém que tocasse alguma música para acalmar o coração do rei. Foi assim que surgiu Davi, que toda vez que o rei era tomado por esses espíritos, ele tinha a função de tocar a sua harpa para acalmá-lo. Um episódio que trouxe um extremo reconhecimento a Davi entre o povo de Israel foi quando ele enfrentou e matou o gigante filisteu Golias. Davi havia saído de casa para levar alimento aos seus irmãos que eram guerreiros, bem como colher informações para seu pai sobre a batalha contra os filisteus. Já no campo de batalha, Davi tomou conhecimento do desafio imposto por Golias ao exército de Israel. Ele havia proposto uma batalha individual contra o escolhido do lado hebreu. O lado vencedor determinaria o resultado da batalha. Esse desafio já durava 40 dias, mas ainda ninguém havia sido escolhido para lutar contra Golias. Para os israelitas, lutar contra aquele gigante parecia ser um suicídio, uma causa perdida. O próprio rei Saul entendia os riscos daquela escolha. Por isso, ele ofereceu muitas recompensas para quem se prontificasse a lutar contra Golias. Além das recompensas, Saul também ofereceu a mão de sua filha em casamento. Quando Davi se ofereceu para aceitar o desafio do gigante filisteu, ele recebeu a melhor armadura usada entre os hebreus. Porém, ele recusou a oferta, pois não conseguia usar a tal armadura. Na ocasião do combate, Davi utilizou apenas uma pedra e uma funda como arma. O gigante, certo e confiante de que ganharia a luta, foi derrotado, sua cabeça foi cortada e a vitória do jovem pastor evidenciou que o Senhor dos Exércitos estava com Israel. Após o ato heróico de Davi derrotando o gigante, sua popularidade cresceu grandemente entre o povo. Foi inclusive após essa vitória sobre Golias que a amizade entre Davi e Jonatas, filho do rei Saul, nasceu. Essa amizade sincera foi destacada na literatura bíblica e foi um exemplo de companheirismo, lealdade, integridade e sinceridade. Perdurou mesmo após a morte do filho de Saul, quando o rei Davi mandou buscar o aleijado Mefibosete, filho de Jonatas, e lhe deu a herança da família de Saul como ato de justiça a ser feito. Mas voltando ao período depois da vitória de Davi contra Golias, foi também nesse período que a ira invejosa de Saul cresceu contra Davi. Ele havia se tornado o favorito do povo. Os israelitas começaram até a compor música para Davi, enaltecendo seus feitos mais do que os feitos do próprio rei no campo de batalha. Saul não conseguia lidar com aquela situação e em vários momentos tentou prejudicar e até matar Davi. Ele fez isso tanto diretamente como indiretamente. Ele sabia que a popularidade de Davi ameaçava seriamente a continuidade da sua família no trono, e esse era o principal motivo para essa perseguição. De fato, isso era verdade, o que torna a amizade entre Davi e o príncipe Jonatas ainda mais extraordinária, pois Jonatas reconheceu que realmente o plano do Senhor para o futuro de Israel incluía Davi como rei. Jonatas até tentou apaziguar a ira do seu pai contra Davi, mas foi tudo em vão. E Davi, finalmente, precisou fugir para não ser morto. Primeiramente, ele fugiu para Ramá, ao lado do profeta Samuel. O rei ainda continuava empenhado em capturá-lo, mas não teve sucesso. Depois de Ramá, Davi foi até o santuário de Nob. Ali, ele garantiu alimento e armas para sua jornada até Gate,
uma cidade dos filisteus. Foi nessa cidade onde Davi recebeu o treinamento que o capacitou como um grande guerreiro conhecido até os dias de hoje. Nesse período, Davi também começou a formar um exército improvável. Ele reuniu homens considerados miseráveis, devedores e descontentes. Entre seus leais companheiros, muitos nem eram do seu povo. Nesse período, Davi foi conquistando a confiança dos principais homens de Judá que estavam insatisfeitos com o papel desempenhado por Saul. Porém, enquanto o rei Saul esteve vivo, Davi não tentou nada contra sua vida, por acreditar que ele era ungido do Senhor. A história de Davi como rei começou ainda antes dele assumir o trono de Israel. Primeiramente, ele tornou-se rei da tribo de Judá em Hebrom aos 30 anos. Esse local ficava a aproximadamente 50 quilômetros de Jerusalém e passou a ser sua capital. Como rei em Hebrom, Davi fez importantes alianças estratégicas. Aos poucos, ele começou a conquistar as principais lideranças de Israel. Com isso, ele contornou a indisposição com muitos daqueles que apoiavam a Saul como rei. Davi ficou em Hebrom durante 7 anos e meio. Davi se tornou rei sobre as 12 tribos de Israel após a morte de Isbosete, filho de Saul. Davi então transferiu sua capital para Jerusalém. Dessa forma, o rei Davi se tornou o primeiro a governar Israel como um império unificado. Já em Jerusalém, o rei Davi construiu seu palácio no Monte Sião, após conquistar a região dos Jebuseus. Além disso, ele também construiu várias outras construções importantes. Ele também centralizou a adoração a Deus em Jerusalém, colocando a Arca da Aliança na capital do império, e desejava construir um templo ao Senhor. Porém, essa tarefa Deus não lhe permitiu executar, ficando a cargo posteriormente de seu filho Salomão. Deus não permitiu Davi fazer isso, pois ele era um homem de guerra. O rei Davi também estabeleceu um poderoso exército profissional. Ele conquistou vitórias lendárias contra os edomitas, filisteus, cananeus, moabitas, amonitas, arameus e amalequitas. O rei Davi edificou estradas e fortaleceu rotas comerciais importantes para Israel prosperar economicamente. Focando agora na vida pessoal do rei Davi, ele teve muitas esposas e concubinas, com as quais ele foi pai de muitos filhos. Os filhos mais conhecidos de Davi, narrados pela Bíblia, foram Aminon, Absalão, Adonias, Salomão e Tamar, sua filha. Davi teve outros filhos que não tiveram importância na narrativa bíblica. Se o reinado à frente de Israel era próspero e exemplar, o mesmo não pode ser dito da sua vida familiar. A família do rei Davi sempre esteve cercada de conspirações, intrigas, rivalidades e tragédias. Um exemplo claro disso são os episódios envolvendo Absalão, que matou Aminon por este ter forçado sua meia-irmã Tamar a ter relações com ele. Foi um período de grande prosperidade do reino de Israel que Davi experimentou seu tombo mais amargo. Quando seu exército foi lutar contra os amonitas, Davi resolveu ficar em Jerusalém. Do alto do seu palácio, ele viu Batseba, esposa de Urias, um dos seus mais valorosos soldados, se banhando. O desejo de Davi por ela foi arrasador, e ele mandou chamá-la, consumando assim seu pecado ao tomá-la intimamente. Não bastasse isso, Batseba engravidou do rei e o avô dela, Aitofel, um dos conselheiros de Davi,
exigiu que algo fosse feito. Foi quando Davi tentou resolver esse problema criando outro. Ele mandou chamar Urias na guerra para que este tomasse a sua esposa a fim de justificar a gravidez dela e ele pensasse que o filho do pecado dela era dele e não do rei. O plano não deu certo, pois Urias achava injusto tomar sua mulher enquanto os soldados estavam numa fase avançada da guerra. Foi quando Davi teve o plano de eliminar o marido de Batseba ao enviar pelas mãos do próprio Urias um bilhete para o seu comandante Joabe, determinando que este colocasse Urias na frente do campo de batalha e o deixasse sozinho para que fosse morto pelo inimigo. Depois de ter visto que o seu plano havia dado certo, que ninguém nunca saberia o ocorrido, o rei Davi se casou com Batseba na tentativa de que os outros pensassem que ela ficou viúva e que ele estava agindo de benevolência para que ela não ficasse desamparada, sem marido e com um filho. Mas Deus, sabedor de todas as coisas, repreendeu Davi através do profeta Natã, expondo todo o pecado dele, que até então parecia que ficaria encoberto. Davi se arrependeu de forma intensa e clamou o perdão do Senhor. E foi aí que começamos a ver o homem segundo o coração de Deus. O Senhor, depois do pedido de perdão de Davi, foi misericordioso e o perdoou, pois ele conhece o coração daqueles que se arrependem de verdade. Mas não devemos nos enganar com a ideia de que Deus nos perdoa e que o pecado cometido não gera consequências. Através do próprio profeta Natã, Davi soube que o seu filho, fruto do pecado de adultério, não viveria. De fato, o seu filho morreu 7 dias após o seu nascimento, mesmo Davi orando e jejuando diante do Senhor pela vida dele. Deus também falou a Davi que por ele ter tentado encobertar o seu pecado diante de todos, alguém da sua casa tomaria as suas mulheres diante de todo o povo de Israel, fato que ocorreria muitos anos mais tarde, quando seu filho Absalão lhe usurpou o trono e tomou as suas mulheres. Perdoado pelo Senhor, Deus deu a Davi e Batseba a chance de começar a vida sem erros, numa nova história. O Senhor os abençoou com um outro filho, chamado Salomão, e esse filho seria o herdeiro ao trono de Israel. Muitos anos mais tarde, a família de Davi passou a se desestruturar, talvez consequência do pecado que o rei cometera anos antes. Seu filho Amnon forçou sua meia-irmã Tamar a manter relações com ele. Na esperança de que algo fosse feito pelo rei Davi para punir seu filho, que cometera tamanho pecado, Absalão se revoltou por Davi não ter feito nada. Aparentando ter perdoado seu meu irmão, Absalão acaba fazendo uma festa e chama o seu irmão para confraternizar com ele. Mas, diante da sagacidade de Absalão, ele paga homens para matar o seu meu irmão, vingando assim a honra da sua irmã. Tempos depois, influenciado pelo conselheiro de Davi, Aitofel, Absalão toma o trono do seu pai Israel e o obriga a fugir para evitar uma batalha sangrenta. Davi, então, depois de ter fugido, ordena a Joabe que lutasse contra todos aqueles que tomaram o trono, mas que poupasse a vida do seu filho Absalão. Joabe, então, não acata as ordens do seu rei e mata Absalão, fazendo com que o rei Davi ficasse de luto por muito tempo. Talvez, devido a esse luto, o rei, tomado por ideias vindas do inimigo de nossas almas, ordena que Joabe faça a contagem de todo o povo. Depois de quase 10 meses, colhendo informações sobre a quantidade que havia do povo de Israel, Joabe volta com esse número da contagem, fazendo o rei cair em si diante de tamanho pecado cometido. Davi ali percebeu que a vitória de Israel sobre seus inimigos não ocorria por causa do número do seu exército,
mas sim por causa da força que o Senhor lhes dava a cada batalha. O Senhor, então, através da boca do seu vidente Gade, vai até Davi e o manda escolher entre 3 castigos enviados por ele: 7 anos de fome, fugir dos seus inimigos por 3 meses ou enfrentar uma peste por 3 dias. Davi, então, escolhe a peste por 3 dias, alegando não querer fugir dos seus inimigos, talvez até pela sua idade já avançada. Deus então manda uma doença ao povo, onde 70.000 israelitas acabam morrendo. O vidente, Gade, vai até Davi e o manda levantar um altar ao Senhor. Davi então faz no campo de Araúna ofertas pacíficas a Deus, e o Senhor então ordena ao anjo que fazia a praga matar o povo que parasse com a doença. Algum tempo depois, Davi fica doente e sente um frio que não passava, mesmo que ele se cobrisse com o melhor dos cobertores. Seus servos tiveram a ideia de buscar uma jovem virgem e muito bela, a fim de poder esquentar o rei no seu leito para amenizar o frio que ele sentia. Foi aí que eles encontraram uma jovem de Sunem chamada Abisag. A Bíblia nos conta que Davi não teve intimidade com ela. Ela apenas foi uma concubina que tinha a função de cuidar dele na sua velhice. Vendo que o seu pai estava debilitado e não tinha como administrar o dia a dia das coisas do reino, seu filho Adonias, juntamente com Joabe e alguns outros do povo, resolve se autoproclamar rei sem que Davi sequer fizesse algum anúncio sobre isso. Foi quando o profeta Natã e a rainha Batseba tiveram a ideia de ir até o rei e lembrá-lo da promessa feita de que Salomão herdaria o trono. Davi não só confirmou a sua promessa, como mandou que Salomão fosse ungido rei de Israel, frustrando assim os planos de Adonias de ser rei. As últimas palavras de conselho ao seu filho Salomão foi para que ele andasse em retidão no caminho do Senhor e fosse fiel aos seus mandamentos. Fazendo isso, Deus sempre estaria com ele. Davi então morreu por volta dos 70 anos de idade e deixou um legado extraordinário para que Israel se tornasse a nação poderosa que é até os dias atuais, mesmo com todas as perseguições vividas pelo povo de Israel ao longo da história. As consequências do pecado de Davi também puderam ser vistas claramente na sequência da história do povo de Deus, em especial Israel. Certamente esses pecados descritos nas Escrituras é um alerta para cada um de nós, pois o caráter santo e justo de Deus não tolera esse tipo de coisa. O rei Davi estava longe de ser um homem perfeito, porém ele era uma pessoa sincera, fiel e leal aos seus amigos. Davi era sensível à voz de Deus. Ele era alguém que tinha seu coração completamente inclinado ao Senhor e sabia da sua condição humana limitada diante de Deus Todo-Poderoso. Dessa forma, ele era verdadeiro em se arrepender e buscar o favor imerecido do Pai. Além dele estar descrito em várias passagens do Velho Testamento, a importância dele para Israel foi tão grande que da sua geração viria aquele que libertaria o mundo do pecado. O Filho de Deus encarnado, o Senhor Jesus, veio da tribo de Judá. Entre as 58 referências ao rei Davi no Novo Testamento, está incluso o título frequentemente utilizado para se referir a Jesus como Filho de Davi. No livro do Apocalipse, o apóstolo João registrou as seguintes palavras ditas pelo próprio Jesus: Eu sou a raiz e a geração de Davi. Isso está em Apocalipse capítulo 22, versículo 16. Uma das descrições mais conhecidas sobre quem foi Davi está registrada no livro de Atos dos Apóstolos. Nela, lemos que o rei Davi era um homem segundo o coração de Deus. Se vocês gostaram do vídeo desse homem tão importante na história de Israel, dê um like, um joinha, ative o sininho das notificações para que toda vez que novos vídeos forem sendo postados, a plataforma venha te informar. Fique com Deus e que Ele te abençoe.